Rondônia. Esse é o objetivo. Nós temos que tirar a bunda da cadeira e ir para o interior buscar o sócio. Mas para isso, tem que trazer o sócio para dentro da arena, tratar ele bem. O pessoal faz 500 quilômetros, 600 quilômetros para vir, 600 para voltar, lota ônibus, faz excursões, vem aqui, não tem onde estacionar o ônibus, já começa por aí. O problema começa já na compra do ingresso, já começa com essa dificuldade, não consegue juntar a turma, não consegue comprar os ingressos, tem que entrar de madrugada no sistema, o sistema cai. É um tratamento péssimo que se faz, parece que a Arena Porto Alegrense, hoje gerida do jeito que está, não quer tratar bem o sócio do Grêmio, não quer tratar bem o torcedor. Aí tem que buscar estacionamento, depois é um parto para chegar na arena. Para sair nem se fala. E para entrar, entra lá com todo mundo disperso, vem às vezes 2, 3 ônibus. O pessoal sai de madrugada de lá, chega aqui e não consegue se juntar no próprio estádio. Tem mecanismos para isso, tem como fazer check-in, tem como fazer aglutinação de pessoas, tem como deixar espaços para essa turma. Depois é outro parto sair, inclusive para quem mora aqui, é um parto sair, ou sai antes de terminar o jogo e perde o final da partida, ou fica lá 1 hora e meia, 2, como normalmente se fica. Então tudo isso são situações precedentes. Para ter time dentro de campo tem que ter organização, tem que ter gestão sobretudo, e gestão é diferente. Eu tenho uma empresa, né? Uma empresa que trabalha com 350 municípios no estado hoje, né? Essa empresa ela tem uma direção, que é minha, pessoal. Essa empresa, quando tiver problemas, eu vou lá e afasto o problema da forma como eu entendo melhor. Por quê? Porque empresa é possível trabalhar com o previsível. Quando a gente fala de poder público, prefeito, governador, presidente, ministros, e quando a gente trabalha com uma entidade, que eu chamo o Grêmio de entidade pública não estatal. Ele não pertence ao Estado, mas é uma entidade pública. Quando eu falo de Grêmio, dá para fazer o comparativo com o poder público. O Grêmio e o poder público não decorre de uma gestão do previsível. É o imponderável, é o imprevisível continuadamente que move a administração e o gerenciamento do Grêmio. Então, não basta apenas ser um bom empresário, não basta apenas ter esta condição de, eventualmente, até recursos financeiros próprios. Se nós não tivermos gestão, e essa gestão envolve o imponderável, o imprevisível, e poder trabalhar um departamento de futebol, um departamento de contratações, e que nós coloquemos lá dentro, sejam jogadores da base, sejam jogadores adquiridos, sejam jogadores comprados, muitos a peso de ouro, e que não dá certo, nós precisamos reestruturar o departamento de contratações para colocar dentro de campo jogadores que tenham condições de poder montar um time homogêneo com algumas variantes de jogadores acima da média. Foi assim que o Grêmio, ao longo de todos os anos, 81, 83, 95 e até 2017, conquistou títulos. Um time médio, sem grandes estrelas, mas com jogadores acima da média. Um pouco acima da média em áreas importantes dentro do campo. Com isso, nós não precisamos gastar fortunas e conseguimos montar times vencedores. O próprio Fluminense agora é um exemplo disso. Entre os 4 maiores do mundo com uma folha de 15 milhões. E o Grêmio tem uma folha de 17. E eu estava vendo aqui os investimentos dessa turma que está disputando o Mundial. São faraônicos. O próprio Chelsea, nas 2 últimas temporadas, investiu 1 bilhão de euros. Isso dá mais de 5 bilhões e 200 milhões de reais. O PSG investiu nas 2 últimas temporadas 3 bilhões de reais. É uma outra realidade. Isso, mas aí nós vamos para o Flamengo, nós vamos para o Fluminense. Ele investiu 244 milhões em 2 temporadas. 244 milhões de reais, não de euros. Então significa o quê? Dinheiro é bom? Mas é claro que é, porque aí tu te dá uma margem de manobra dentro do mercado. Agora, só dinheiro não resolve. E nós temos exemplos dentro do próprio Grêmio. Nas últimas 2 temporadas, quantas contratações foram feitas? 100. Quanto gasto foi feito nessas 100 contratações? Quantas deram resultado? Qual é o percentual que deu de resultado? Então não adianta a gente falar que vai fazer isso ou aquilo,
se nós não tivermos a visão gerencial de curto, médio e longo prazo, se nós não trabalharmos formação de jogadores, como o Grêmio sempre teve na sua história, colocar jogadores dentro de campo que tem uma identidade com o Grêmio, que está perdendo, o Grêmio está perdendo sua identidade, está perdendo aquele espírito aguerrido que tem na sua torcida, mas não está mais conseguindo transmitir esse espírito aguerrido dentro do campo. O Grêmio se tornou um time burocrático nos últimos anos, e isso nós precisamos mudar para resgatar, inclusive com os ex-atletas, com os ex-jogadores. Colocar lá dentro, na categoria de base, aqueles jogadores que foram campeões pelo Grêmio. Aqueles jogadores que, inclusive, têm uma associação de ex-atletas. Essa matéria-prima que está lá à disposição do Grêmio, ela precisa ser trabalhada. E nada melhor do que trabalhar com quem já foi campeão, já sabe como funciona o Grêmio. Hoje nós temos 12 estrangeiros dentro do Grêmio, que são jogadores jovens, que é o ponto positivo disso, porque tu pode formar esse jogador e vender ele depois, mas são jogadores que, infelizmente, não têm ainda a dimensão do tamanho do Grêmio e não tem a identificação daquele Grêmio aguerrido, daquele Grêmio que eu acho que o Grêmio de 95 é o Grêmio que a gente pode utilizar como um parâmetro. O Grêmio tem que voltar a ser aquele Grêmio de 95 modernizado para 2017, onde nós conseguimos juntar força e nós conseguimos juntar técnica. Esse é o Grêmio, esse é o perfil, esse é o DNA que nós precisamos recuperar. E isso depende também de dinheiro, mas não só de dinheiro. E para isso precisa saber como gerir.